Eu sou social media, prospecto o dia inteiro, mas ninguém fecha contrato. Essa situação parece a sua, então fica nesse vídeo que ele foi feito para você. Então, antes da gente falar de prospecção em si, tem uma etapa essencial que você precisa fazer antes, que é definir a sua persona. Se você ainda não aprendeu a definir persona, tudo bem, pode ser o público-alvo, é só para você ter uma descrição um pouco mais específica de quem você deseja atender. É claro, a gente não vai negar cliente, então se pessoas chegarem querendo te contratar, você decide se você vai atender ou não. Eu nunca neguei cliente, a não ser em casos muito, muito específicos, ou que eu não sabia fazer, ou que realmente o valor da empresa era muito diferente do meu. Mas, de forma geral, não negava cliente, né? Até hoje, a gente não pode negar cliente. Tem uma frase que fala que dinheiro não aceita desaforo, né? Mais ou menos isso. Mas, quando você seleciona o tipo de público que você quer atender, o tipo de empresa, de empreendedor que você quer atender, você direciona os seus esforços. Então, você gasta muito menos energia atirando para todos os lados e você tem uma energia direcionada para aquele seu objetivo. Então, a chance da pessoa fechar com você é muito maior. Por quê? Porque a partir disso você consegue alinhar todos os outros pontos do seu perfil, todo o resto do seu perfil. Eu ia falar e me embananei. Então, quando você define a sua persona, né, o público-alvo que você for definir, que você conseguir definir mais fácil, você vai alinhar o quê? A forma que você se comunica, você vai alinhar as cores do seu perfil, as palavras que você usa, a forma que você se veste, lembrando que não é para criar um personagem, tá? Tem que só ser condizente. Então, você vai olhar para você e falar, tá, como eu me comunico? Eu, por exemplo, sou super informal. Então, mesmo quando eu tô assim de camisa, eu tô usando um tênis, eu tô com meu cabelo solto, não tô muito, muito arrumadinha, porque isso não faz parte do meu estilo. E tudo isso que a gente comunica, né, quando a gente fala de comunicação, não é só o que a gente está falando, é tudo que a gente mostra, porque quando a pessoa entra no nosso perfil, então vamos supor que você está prospectando por direct. E aí a pessoa vai clicar no perfil para ver quem mandou aquele direct. Ela vai bater o olho e já vai ter uma primeira impressão. Então, a primeira impressão ela é formada em pouquíssimos segundos. Se eu não me engano, tem um estudo que fala que são em 2 segundos que a pessoa forma a primeira impressão dela. Então, quando a pessoa bater o olho no seu perfil, ela já vai ter uma impressão ali. E se você já já escolheu a pessoa com o seu objetivo ali, claro, definiu o público-alvo, entendeu que aquela pessoa se encaixa, ela vai bater o olho e vai se identificar. Então, essa tal de conexão que todo mundo aqui no digital fala, é justamente isso, é o cliente se identificar com você. Lembrando, deixando muito claro que não é para criar um personagem, tá? Ninguém sustenta um personagem por muito tempo, acaba uma hora caindo essa máscara, então tem que ser uma versão melhorada de você. Então, recortes ali da sua personalidade que são relevantes para você mostrar no digital, para você usar ao seu favor ali no seu trabalho. Tá? Então, o primeiro passo é realmente definir a sua persona ou seu público-alvo e alinhar todo o resto da sua comunicação de acordo com essas definições. Então, a forma que você se apresenta, a sua foto, a comunicação, as legendas, as imagens dos posts, enfim, tudo alinhado ali, a sua bio, enfim, tudo alinhado, aí sim você vai começar a prospectar. E aí você tem que pensar, essa persona, percebe que tudo volta para a persona. Então, essa persona, onde ela está? Onde ela frequenta? Ela está no TikTok? Ela está no Instagram? Ela está aqui no YouTube? Então, você vai definir em quais canais ela está. Primeiro passo, você vai mapear esses canais. E aí, depois, você vai começar a entender como você pode prospectar por lá. Por exemplo, aqui no YouTube, não dá para você ficar mandando mensagem para as pessoas, né? Não é uma prática aqui dessa plataforma, você não vai no vídeo outra pessoa comentar, oi, você precisa de uma social media, né? Aqui você vai criar conteúdo, fazer vídeos, ensinando. Então, se o seu cliente, por exemplo, vou usar o exemplo de vocês aqui, meus clientes, meus seguidores, quer aprender sobre social media, quer ser social media, eu vou criar conteúdo sobre a profissão, porque a pessoa está estudando esse conteúdo. Agora, se você é social media e está me vendo e cria conteúdo para o empreendedor final, talvez ele não queira ver um vídeo sobre a profissão social media. Talvez ele até tope ver um vídeo, mas de outro conteúdo. Então, como usar o Instagram de forma profissional, o que postar, enfim, você pode trazer os conteúdos que você já traz no seu Instagram aqui para o YouTube, tá? Você pode adaptar, se for o caso da sua persona estar aqui no YouTube. Se ela está no TikTok, minha persona é mais jovem, ou ela é mais criativa, ela está no TikTok. Aí você cria conteúdo para lá.
A primeira forma de prospecção, essa que eu descrevi agora, é a forma de prospecção passiva, ou seja, você não está abordando ninguém, você simplesmente está criando conteúdo que vai gerar interesse no seu serviço e vai mostrar a sua autoridade. Aí depois você definiu ali as plataformas, então você pode passar a prospectar ativamente. Então, como eu usei o exemplo ali do direct, você pode mandar direct para a pessoa, isso é uma forma de prospecção ativa, tá? Você está indo até o seu cliente. Muita gente fala que não se deve ir atrás de cliente. Eu particularmente não sei como atrair cliente sem ir atrás deles. Claro que tem essa forma que eu falei, que é a passiva, mas eu não considero que ela é suficiente, a não ser que você já tenha um patamar muito alto de indicação e não tem mais esse problema que eu estou apresentando no vídeo, que é ter mais clientes, tá? Eu não tenho esse desejo de ter mais clientes. Então, não vamos trabalhar com as exceções, tá? Vamos trabalhar com essa questão de você estar começando e precisa de mais clientes, está prospectando e não está dando resultado. Então, você pode mandar directs e aí você pode perguntar se a pessoa tem uma social media. Isso evita que você perca tempo já criando material para ela. É legal você perguntar se ela aceita um material gratuito e aí você pergunta se pode ser numa reunião, se ela prefere que você envie no WhatsApp mesmo. E aí você só cria esse material para quem te responder. Pode ser uma análise de perfil, pode ser uma arte gratuita, pode ser um calendário de temas para ela abordar no perfil dela, pode ser um calendário de story, enfim, o que você decidir que vale a pena entregar e que, claro, seja relevante para essa pessoa. Sempre chamar a pessoa pelo nome, pelo amor de Deus, olha o nome dela certinho, copia e cola o nome para não errar o nome, porque senão você já começa com o pé esquerdo. Eu, por exemplo, me chamo Carolina e eu detesto quando as pessoas me chamam de Caroline. Inclusive tem um post fixado lá no meu Instagram que fala, é Carolina com A, porque não porque o nome é feio nem nada disso, é porque não é o meu, né? Então eu não gosto quando as pessoas me chamam pelo nome errado e ninguém gosta, tá? Então preste muita atenção nesse ponto. Às vezes não é que você está prospectando a pessoa errada, são alguns alinhamentos ali que você precisa prestar atenção, como chamá-la pelo nome, oferecer um material gratuito, perguntar se ela tem uma social media. Esses alinhamentos vão te trazer mais resultado. E quando você estiver prospectando, recomendo que você prospecte todos os dias, mas se você tiver 3 dias da semana que você prospecta, deixe seus stories com muito conteúdo, para caso a pessoa vá acessar o seu perfil, ela veja esse conteúdo. Preste muita atenção no que está sendo falado naquele dia. Então, não só conteúdo que não é de trabalho, mas conteúdo realmente relevante, né? Que vai fazer com que ela queira te contratar, vai gerar esse desejo ou pelo menos uma curiosidade. Um feedback de cliente, uma caixinha de perguntas aberta, mostra você falando, enfim, dá uma variada ali nos conteúdos do dia e capriche nesses dias de prospecção, se não for todos os dias. Tá? E aí depois você pode prospectar também de outras formas. Você pode comentar, selecionar alguns perfis que tem o seu público-alvo e aí você comenta nas fotos, é o chamado best comment, né? Então, o melhor comentário. Então, você faz um comentário relevante sem ser invasivo. Então, você não vai no perfil de outra social media falar: oi, eu sou social media e meu pacote é mais barato. Nada disso, tá? Mas, por exemplo, um perfil que fala de marketing digital. Você pode ir lá falar: nossa, aprendi muito com esse perfil. Inclusive, aplico essa estratégia com os meus clientes de social media e eles conseguiram aumentar as vendas, por exemplo, tá? Então, você seleciona alguns perfis e consegue fazer essa prospecção por best comment, atrair essas pessoas, né? Gerar interesse no seu perfil e aí elas vão lá visitar. Esse mesmo tipo de prospecção, quando é feita em grupo, se chama pesca em balde, né? Então, um grupo do Facebook ou de outras comunidades, outros aplicativos que você participa, também você pode criar um post sempre pensando no que vai gerar interesse para o pessoal que está lá, para quem você que deseja atrair. Então, você vai criar um post que seja interessante para eles, que dê alguma dica. Por exemplo, você está num grupo de nutris da sua cidade, enfim. E aí você coloca ali dicas para nutricionista postar e fala que você estuda muito sobre esse tema porque você tem uma cliente nutricionista, enfim. Você faz a sua propaganda, mas de uma forma mais discreta, tá? Então, essa forma também é uma forma de você prospectar. Você também pode prospectar presencialmente. Eu sou aqui de São Paulo, aqui a gente não tem esse costume, mas eu já vi relatos de pessoas que moram em cidades menores que têm esse costume. Além de você também, em todos os lugares que você está, falar sobre isso. Então, você vai na manicure, conversa com ela, fala que você é social media. Claro, introduz o assunto antes, né? A gente tá falando de relacionamento interpessoal, então não é para falar do nada que você é social media. Mas deixa que as pessoas saibam o que você faz, porque aí
quando alguém precisar de social media, a manicure, por exemplo, vai lembrar. Eu tive uma cliente ótima que ela foi indicada pela minha manicure, justamente por causa dessas conversas quando eu tava lá. E aí ela lembrou, ela falou, putz, a outra cliente, né, comentou que precisava de auxílio com as redes sociais. Ela falou, putz, eu tenho uma cliente que é social media, eu vou te passar o contato dela. Então, deixe que as pessoas saibam o que você faz em todos os lugares que você vai, tá bom? Então, tem várias formas de prospectar, mas o essencial é que você atraia e se posicione, né? Ou seja, mostre que você é exatamente o que a pessoa está procurando. Então, se, por exemplo, o meu cliente ele procura algo acessível, então não fique nessa pira de, eu preciso parecer caro, eu preciso ter um posicionamento elegante, eu preciso ser distante, né? Ter umas respostas mais incisivas, mais diretas, mais duras. Se o seu cliente não quer isso, isso vai afastá-lo. E aí a sua prospecção não vai dar certo, porque você está fazendo tudo certinho, mas quando a pessoa chega no seu perfil, não é isso que ela encontra. Então, mais do que prospectar, é prospectar com um objetivo claro, com uma persona, um público-alvo muito bem definido, tá? Então, se a sua prospecção não está dando certo, tenta rever esses pontos e depois me conta aqui se deu certo, se melhorou e quantos contratos você fechou. Quero saber. Boas vendas!